Bom dia, igreja, graça e paz em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um culto dominical, aos nossos lugares, mais uma reunião em que estamos como corpo de Cristo, unidos em comunhão para adorar e louvar o nome do nosso Deus. Romanos 12, versículo 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, segundo a proporção da fé; se é ministério, dediquemo-nos ao ministério; que ensina, dedique-se ao ensino; ao que exorta, faça com dedicação; o que contribui com generosidade, o que preside com zelo; e quem exerce misericórdia, o faça com alegria. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos e pratiquem a hospitalidade. Aqui está resumão aí de como viver em igreja, não é verdade? E é isso que a gente vai fazer nessa manhã, e é isso que temos que fazer durante a nossa vida cristã, vivendo em amor uns com os outros. E nessa manhã é mais uma das expressões de amor que temos em igreja, em comunidade, mas ao nosso Deus, que nos salvou, nos redimiu dos pecados e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Convido a igreja já a ficar de pé enquanto o grupo de louvor em tomar os seus lugares, para a gente entregar nas mãos do nosso Deus essa manhã tão linda que Ele nos preparou, com cada um de nós presente aqui, para prestar honra ao nome do nosso Deus. Obrigado, Pai, por mais uma semana que se passou, que podemos nos reunir como corpo de Cristo para Te adorar, Deus, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, por tudo que o Senhor fez e fará em cada um de nós aqui, Deus. E nessa manhã, como igreja de Cristo, como corpo do Senhor, como igreja, como comunidade de fé e de amor, que o Senhor esteja no nosso meio, Deus. Que o Senhor seja adorado e louvado pelas nossas canções, pelas nossas meditações na palavra, nas nossas orações e na nossa comunhão, de rever os amigos, os irmãos. Que em tudo o Senhor seja glorificado, porque o Senhor é o nosso Deus, que nos ama, que nos resgatou, que nos perdoou. E que a nossa comunidade seja uma comunidade conhecida, Deus, por amar esse Deus maravilhoso que o Senhor é, para que o mundo veja a boa nova de Cristo por meio da gente. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja. Tá todo mundo de pé já? Vamos louvar o nosso Senhor. Tu és bem-vindo em nosso meio, Deus bendito, eterno Pai. Presença nos alegra, tua bondade nos atrai. Presença nos alegra, tua bondade nos atrai. Teus filhos somos e teu povo, aqui reunidos em Senhor. Dá-nos beber teu vinho novo.
anseio, dedicamo-nos a ti. Sempre é nosso anseio, dedicamo-nos a ti. Teus servos somos co-herdeiros, teus mandamentos nossa luz. Tu és perfeito, és o Primeiro, amado Deus, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo em nosso meio, Santo Espírito de amor. és bem-vindo em nosso meio, Santo Espírito de amor. E lanças fora todo medo, vero Deus consolador. Lanças fora todo medo, vero Deus Consolador. Selados fomos com teu selo, garantes nossa redenção. Vem nos encher de santo zelo, aquece a nossa comunhão. Consolador, Senhor Jesus, eterno Pai. Amém, amém, amém. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros e sem que falte a vocês coisa alguma. Então, as próximas músicas que a gente vai cantar, a gente já tem cantado disso, de como Deus, né, nos marcou como santos e tudo mais. Mas a gente vai estar cantando principalmente de como Deus cuida da gente, né, durante as nossas provações do dia a dia, nas coisas pequenininhas. A gente gosta de falar bastante que nosso Deus é um Deus de detalhes ordinários da nossa vida, né? Da gente levantar e trabalhar, Ele está sempre presente nessas pequenas coisas, e não nas coisas grandes também, mas nas pequenas a gente consegue ver mais Deus ainda. Então, vamos continuar louvando o nosso Senhor juntos, e esse coral está bem bonito. Vamos bater palma? Sempre louvarei ao meu grande Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sempre louvarei ao meu grande Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mesmo na luta, mesmo na dor, sinto a presença do meu Senhor. Mesmo andando no vale escuro, não temerei, pois estou com meu Senhor. Sempre louvarei
a sua misericórdia dura para sempre. Sempre louvarei ao meu grande Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oh, aleluia, oh, aleluia, louvo ao meu Senhor, meu Rei, meu Salvador e meu Deus. Agora melhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que os meus, Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no
Próxima música, vocês podem estar louvando com seus dízimos e ofertas. Ninguém jamais tocou assim em meu ser. Eu posso procurar eternamente, mas ninguém é como o Senhor. Incomparável és. Ninguém jamais tocou assim em meu ser. Eu posso procurar eternamente, mas ninguém é como o Senhor. Teu amor corre como um rio em mim, e a cura vem de tuas mãos. Crianças com dor em seus braços descansam. Ninguém é como tu. Incomparável és. Ninguém jamais tocou assim em meu ser. Eu posso procurar eternamente, mas ninguém é como o Senhor. Eu posso procurar eternamente, mas ninguém é como o Senhor. Paizinho, ninguém é como tu, Deus. Só o Senhor, Pai, nos sustenta nas dificuldades, Pai. O Senhor sempre está com a gente, Deus, e tem nos protegido e nos dado força, Pai. Sustentado e cuidado de cada um daqui. Que a gente possa estar honrando tudo isso que o Senhor fez pela gente, Pai, e faz pela gente, com uma vida íntegra, e que essa fé nos transforme, Pai, como já tem transformado e nos levado à integridade, e sempre para o bem, Deus. Em nome de Jesus, amém. Podemos sentar? Obrigado, grupo de louvor. Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos e irmãs, pega aí sua agenda. Alguns recadinhos e avisos aí dos próximos eventos e datas aí da nossa igreja. Vocês sabem que domingo é um dia, né, a gente vem para a igreja de manhã, né, acaba o culto lá perto do meio-dia, né, o pastor Joel vai longe na pregação. Não, brincadeira, pastor, faz parte, né. Dia 5 de março, irmãos, põe lá para nós aí. 5 de março, você não vai precisar fazer o seu almoço no domingo, tá bom? Olha só, que benção. Por quê? Vai ter uma marmitona Sustância, né, pastor Lucas? Sustância, marmita, bom, R$30 apenas, recheadíssima, né? 30 pila no dia 5 de março, você vai reservar a sua marmita com a Denise, ou com a Fer e com o Alessandro também. Procura essa galera que vai caprichar na marmita. Você vai
pedir para no outro domingo ter de novo essa marmita aí, porque vai ser muito gostoso. E você não vai precisar fazer o almoço também, que é uma grande vantagem também, né? Então, dia 5 de março, marmita sustância, R$30. Falar com a Denise, com a Fer ou com o Alessandro. Irmãos, EBD voltou aí, bombando já, sobre família com o pastor Horst, está sendo uma bênção. A marmita é para 2 pessoas. Para mim e para o Renan tem que ser uma para cada um só. Né, Renan? Tem que comprar 2. Né? Só para... Coxa, olha só, cara, só fica melhor o negócio. Coxa sobre coxa assado, cara. Então, sei lá. EBD sobre família com o pastor Horst, às 9 horas antes do culto, está sendo uma bênção. Começamos também com a EBD infantil, tá? Então você traz o seu filho, ele vai para a EBD e você participa da EBD geral aí, está sendo uma bênção também. E a partir de março também vai voltar, né, uma nova classe de aconselhamento feminino. As vagas são limitadas. Você procura a dama, manda um WhatsApp para ela, liga para ela para fazer a sua inscrição, tá? Vejo as mulheres que participaram no ano passado gostaram bastante. Então, procure a dama aqui na igreja ou por telefone, por WhatsApp, para fazer a sua inscrição na classe de aconselhamento feminino. Beleza? Mulheres, fica aí a dica. Culto de oração às quartas-feiras, às 7 da manhã. Você passa aqui antes de ir para o serviço, para interceder, agradecer pela vida da nossa igreja, por algum motivo. O pessoal tem se reunido às quartas-feiras, às 7 da manhã. Semana que vem, sábado de carnaval, vai ter um carnaval gospel, né, Alisson? Não é carnaval gospel. Não. Vai ter o início do Ministério Entre Nós, Ministério de Jovens e Adolescentes da nossa igreja. Sábado às 18 horas aqui na igreja, programação de abertura de início aí do Ministério Entre Nós, beleza? Na faixa, tá bom? Conto com a presença de todos os jovens e adolescentes da igreja e os visitantes que você vai convidar essa semana, viu, Fabrício? Se não me aparecer aqui com 10 visitantes, cara, nós vamos conversar depois. Às 18 horas, sábado, 18 de fevereiro, 18 horas, o início do Ministério Entre Nós. E na segunda-feira, também, aproveitando o feriadão, a gente vai lá para o Recanto Marista, passar o dia todo lá, vai ser bem gostoso também. Maiores informações e detalhes aí das caronas e da programação, tanto de sábado quanto de segunda, vai estar no grupo de WhatsApp, no Instagram, enfim, nas redes sociais. Ou se você tiver alguma dúvida, você procura o Alisson, a Cris, o Renan, a Vivi aí que vão tirar as dúvidas para você. Beleza? Ó, Fabrício, tô contando, hein, cara. Quero ver, mano. Beleza? Irmãos, antes de passar para o pastor Joel, conversei essa semana com os missionários que estão na Turquia. Felizmente, graças ao nosso Deus, eles estão bem, né? O pessoal acompanhou as notícias essa semana. O terremoto foi numa região sul do país, então eles não longe, né, de Istambul e tal. Mas tinha uma base de missionários da mesma equipe dos missionários que a nossa igreja sustenta. E felizmente também, graças ao nosso Deus, esses missionários estão bem, todos eles né, não foram afetados diretamente. Inclusive a casa que eles estavam não foi abalada, não foi destruída. Isso é motivo de agradecimento ao nosso Deus, né? Mas como a gente acompanhou, mais de uma cidade na Turquia, na Síria foram destruídas, e isso é um motivo de oração para a gente, né? Nesses próximos dias, interceder por esses países, para que haja, né, alguma forma de consolo e de bênção para a vida dessas pessoas. Até compartilhei no grupo, né, da liderança essa semana, justamente para a gente orar, para que a igreja lá se faça presente nesse momento triste e que o nome de Jesus seja conhecido em meio a essa tragédia também. Então,
Vamos orar essa semana por isso, por esse motivo, pelos motivos, né, dos outros missionários e por nós também, pela nossa igreja. Amém? Pastor Joel, acho que agora tem uma apresentação aí de um cara. Pastor Joel aí vai conduzir esse momento para a gente. Alô, som. Bom dia. Tudo bom, gente? Muito bom. Quero convidar então a família do Alisson, da Cris, virem aqui à frente. Eles têm um grande motivo, ele é pequenininho ainda, mas é um grande motivo para louvar a Deus e querem apresentar isso. Vai controlando tudo já, né, Natan? Bem-vindo. Você quer falar? Você quer falar? É? Vem mais para cá, pode. Cabeu todo mundo? Ao ver o Natan em nosso meio, é motivo de muita alegria. Alisson e Cris querem então apresentá-lo diante do Senhor, reconhecendo algo muito especial que Deus tem feito. Cadê o microfone? Sem fio. Tá aqui. Som. Isso, já que está na tua mão, Alisson. É? Olha só, hein? Você que é o responsável, junto com a Cris, por causa dessa criança estar aqui, o que Deus tem falado ao coração teu, da Cris também, poucas palavras. Tem que avisar ele, né? Ele é pior do que eu, né? Que desafio. Não pode vir um microfone, né? Primeiramente agradecer a Deus, porque Deus ele tem sido maravilhoso em nossas vidas, né? Em minha vida especial, porque eu costumo orar de que Deus manifesta a sua graça de várias formas. E uma das maneiras mais maravilhosas que Deus manifestou a sua graça em minha vida, primeiramente foi pela esposa que Ele me deu, né? Ela é bênção na minha vida, bênção sem medida. E agora Deus nos presenteou também com o Natan, que eu não sei se quando ele crescer ele vai começar a falar dos pecados do pai, né? Vai ficar meio complicado se ele fizer isso. Mas ele tem sido bênção, uma criança que veio para alegrar as nossas vidas, porque chega um período do casamento que começa a ficar meio estranho. Né? Só os dois lá, tal. E parece que Deus coloca no nosso coração o desejo de ter uma herança, né? E nós fomos presenteados com o Natan. Então, agradecer a Deus, agradecer a toda a igreja que tem orado, que tem nos acolhido, que tem nos abençoado. Eu fico muito feliz, eu não sou um pai ciumento, né? Na verdade, eu fico muito feliz quando eu vejo os irmãos vindo falar com ele. Só não pode ficar balançando muito, senão vai dar problema, né? Mas eu fico muito feliz quando os irmãos vêm falar com ele, vêm brincar com ele, porque o meu sonho é ver o Natan crescer nessa igreja, aprender nessa igreja, ser investido por meio da vida de vocês aqui nesta igreja.
assim como filhos de muitos de vocês. Então, para mim é um privilégio fazer parte dessa grande família e saber que o meu filho, o nosso filho, tão pequeno, já é tão amado por cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigado. Cris? Então tá bom. Por que eu pensei nisso? Me alcança a Bíblia ali, Alisson. O Otávio acabou de mencionar o que está acontecendo na Turquia. E essa semana vocês têm visto mais de 28 mil mortes, cenas estarrecedoras. Mas uma cena me chamou a atenção e ela transcende qualquer explicação e realidade. Um nenê, ele foi resgatado dentre os escombros, ainda com o cordão umbilical, porque a mãe morreu, soterrada, mas o nenê foi salvo. Me explique isso. Vocês viram como aqueles prédios foram, colapsaram, com um sanduíche assim, eles vieram abaixo, e do meio daquele escombro sai uma criança, desse tamanho, um pouquinho menor talvez, ainda, porque ela deu a luz em meio àqueles escombros, ele ainda estava com o cordão umbilical. E o Natan nasceu num lar abençoado. E lembrei das palavras que Deus dirigiu ao povo de Israel. Deus não disse para eles construírem grandes indústrias, formarem grandes exércitos, construírem grandes faculdades. Não que essas coisas não sejam importantes, tá, gente? Deus não mandou construir grandes estádios de futebol e por aí vai, grandes rodovias e assim por diante. Ele disse assim: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em teu coração. Ele falou aos pais. A centralidade, a base daquela nação não eram as realizações tecnológicas, que são necessárias, imprescindíveis. Não era toda a estrutura nacional, política que eles tinham. A base de existência, de soberania e grandeza daquela nação estava em conhecer e amar a Deus acima de todas as coisas. Que todas aquelas palavras sempre estivessem no coração. E que seja assim. Ainda a família, os pais devem ser a base e aquela recepção de tudo que Deus ensina. Porque daí ele conclui: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Sature o lar de vocês com a palavra de Deus. No café da manhã, no almoço, no jantar, aonde for, caminhando, indo jogar bola. A gente tem esperança que um deles aprenda a jogar bola, né? O Natan aprenda a jogar bola, né? Pelo menos um na família, né, Liviana? O avô é fissurado em jogar bola, vai jogar muita bola com o neto. Mas que todas essas oportunidades ali ele veja a palavra de Deus sendo vivida por vocês. Saturem a vida de vocês com a palavra de Deus, para que o lar de vocês seja saturado e a mente e o coração do Natan seja saturado pela palavra de Deus. E isso vai certamente irradiar nos tios, né, Miguel? Né, Gabi? Futura tia? Que Deus abençoe a vida de vocês.
os avós, né, Verli? Jô, Olivino, Denise, e os tios, primos, que a palavra de Deus continue a saturar e a permear a mente e o coração de vocês. E assim, seus descendentes possam ver e conhecer ao Deus, o único e verdadeiro Deus, e Ele possa também um dia escolher caminhar e entregar a sua vida a esse Deus verdadeiro que vocês amam e temem, que vocês têm obedecido. Deus abençoe a vida de vocês. Quero convidar os pastores também, Lucas, pastor Horst, vir aqui à frente, vamos abençoar essa família. Pediu o pastor Horst para orar pela família, pastor Lucas orar pelos pais, e eu oro pelo Natan daí. Vamos orar. Vamos ficar em pé? Querido Deus e Pai, te louvamos e agradecemos por essa família. A família que ama Jesus, que busca servir a Jesus. Muito obrigado por todos que pertencem a essa família. E pedimos que a sua bênção possa estar sobre cada integrante dessa família, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos ver na vida do Alisson, da Cris, o desejo de te servir, Pai, como o Senhor tem sido fiel a eles, Pai, e como eles têm desejado, Pai, servir ao Senhor também, Pai. Obrigado, Pai, pela centralidade do Senhor na vida deles, Pai. Deus, continue abençoando a vida deles, Pai, fortalecendo, e nessa nova fase, como pais, que eles dependam do Senhor, Pai, sempre, Pai, na direção do Teu Santo Espírito, para ensinar o Natan, Pai, os Teus caminhos, Pai. Reveste da sabedoria, é um desafio, Pai. Época que estamos vivendo, Pai, e que eles possam ter do Senhor, Pai, toda a provisão, Pai, do alto, Pai, na direção, Pai, do Natan, Pai. Esse é o nosso desejo, essa é a minha oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, nessa manhã nós apresentamos a vida do Natan ao Senhor, porque o Senhor o entreteceu de uma maneira muito especial, lá no ventre da sua mãe. Pai querido, capacita e guarda os pais, e que o Natan cresça num ambiente impregnado da Tua Palavra, de testemunhos, de exemplos de vida. Pai, que a Tua graça esteja sobre ele, e ele tema ao Senhor, e ele seja um instrumento da Tua glória. Abençoa o seu desenvolvimento físico, emocional, psicológico, mental, intelectual, que a Tua graça esteja sobre ele. Nós agradecemos e o dedicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe, Deus os fortaleça, e curto muito esse neto, né, Jô? Deus abençoe. As crianças podem sair para a sua classe de escola dominical. Vamos abrir nossas Bíblias, segunda carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 2. Na verdade, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. A partir do versículo 6.
Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Todos nós conhecemos aqui em Curitiba uma figura muito comum. Hoje menos, mas houve tempo que já foi mais. A dos carrinheiros. Você viu que o carrinheiro, ele tem um carrinho e ele é puxado, ele é tracionado pelo carrinheiro. Ele vai à frente e vai puxando, e ali ele vai coletando todo aquele papel, material reciclável, ele vai colocando ali dentro. E ele vai puxando aquilo lá. E é bem alto, e ele puxa, ele faz várias viagens e é uma coisa bastante pesada, é um trabalho pesado, e dali ele tira o sustento para a sua vida. Mas, com o tempo ele consegue juntar algum dinheiro e ele compra uma Kombi velha. Lá em casa toda semana passa um senhor, é uma Kombi, né? Lá dentro já está abarrotada de papel, e em cima ainda ele colocou umas grades, de maneira que ele ainda consegue colocar mais coisas recicláveis ali em cima. Mas imagina que esse homem, ele compra esse carro, mas ele faz uma adaptação. Como no carrinho anterior ele coloca, como é que é o nome daquele, onde ele puxa ali? Não a carretinha onde ele faz a força na carretilha ali, o engate ali, e ali ele faz a força. Ele faz a mesma coisa na Kombi, ele põe ali um suporte, e ali ele vai continuar puxando todo o material reciclável que ele tem. É isso que ele faz? Não, ele não precisa fazer isso. Vamos ler. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos nos colocar diante do contexto do que Paulo está falando. Lá no versículo 16, 2:16, mas quem está capacitado para tanto? Paulo faz uma pergunta. Ele disse que Deus em Cristo nos conduz triunfantemente. E lembram-se daquela parada, daquele desfile militar, onde Paulo faz a comparação com a grande vitória triunfal de Jesus Cristo, e nós somos um aroma, na medida em que pregamos o Evangelho. E Paulo fala, olha, quem é capacitado? Quem tem a formação, a qualificação adequada e suficiente para fazer isso? E Paulo fala, eu não adultero o Evangelho, eu não domestico, eu não faço modificações para que o Evangelho cresça e as pessoas aceitem, e nem tenho lucro com isso, e era isso que estava acontecendo. Mas procuramos falar diante de Deus. Nossa recomendação são vocês, a vida de vocês, e Paulo usa então aquela ilustração, de que o cristão, o Evangelho, quando aceita Cristo, ele se torna uma carta de Cristo, uma carta de apresentação, onde as pessoas podem ler o Evangelho através da vida de um cristão. E essa carta é escrita em nossos corações pelo Espírito. E aqui está uma pessoa que Paulo vai introduzir nesse texto, a pessoa e a ação do Espírito. Essa carta foi escrita com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra. E Paulo passa a falar que todos os frutos do seu ministério, do seu trabalho, não deve ao talento, à oratória, ao conhecimento, à força dele, mas ele não tem mérito em todas essas coisas, mas a nossa capacidade vem de Deus. Tudo o que acontece é obra e realização de Deus. E ele então continua agora no versículo 6, e ele nos capacitou, ele nos torna adequados e suficientes para sermos ministros. A palavra ministro aqui é a palavra diáconos. Na cultura grega é muito interessante, tanto a palavra doulos, que é escravo,
e diáconos, que é servo ou empregado, não era uma coisa muito aceita. E ainda mais que a ideia aqui significa você prestar um serviço de maneira livre, voluntária. Isso não era muito bem vista na cultura grega. O cristianismo sempre subvertendo, né, as coisas normais da sociedade. Mas Paulo está dizendo aqui, ele sempre apresenta, né, a palavra ministro, às vezes dá uma ideia de alguma coisa assim, né, ministro, né, uma coisa muito... a ideia é um servidor, é um servo da nova aliança. E você vai observar no contexto que nós vamos ler aqui, a ação do Espírito. Paulo vai mencionar várias vezes, preste atenção, a pessoa do Espírito. Paulo vai mencionar e usar muitas vezes a palavra glória. Ele vai fazer comparações. Ele está dizendo agora então que ele foi adequado e preparado, capacitado para ser servo, servidor de uma nova aliança. A palavra nova aqui significa não no sentido de tempo, de alguma coisa fresca, mas nova no sentido de novidade, alguma coisa que não existia. Uma nova aliança, porque ele vai contrastar com a antiga aliança. E isso provavelmente está relacionado com aquilo que ele falou um pouco antes: não negociamos a palavra de Deus visando lucros. Haviam homens que ainda estavam procurando introduzir na vida cristã, no meio da igreja, no Evangelho de Cristo, conceitos e práticas da velha, da antiga aliança. E Paulo está dizendo agora: não, eu não sou isso, eu não faço isso, eu não modifico o Evangelho e não estou colocando. Nós somos servidores de uma nova aliança. E isso é muito importante conhecer, e ele vai contrastar, na verdade não é contrastar, ele vai fazer comparações, ele vai usar uma maneira bem comum nos escritos da Bíblia, onde ele parte do menos para o mais, do menor para o maior, do mais simples para o mais complexo, do material para o espiritual. Essa era uma maneira que Jesus usa, os escritores usavam, para comunicar ideias e conceitos. E Paulo vai fazer isso nesse trecho, nós já vamos ver. A aliança eram maneiras através das quais Deus estava lidando com o ser humano, com o mundo. Deus firmou muitas alianças ao longo de toda a história. Já começou lá bem no começo com nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus fez uma aliança com eles, fez uma aliança com Noé, fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Israel, com uma nação. Mais tarde ele fez uma nação com um rei chamado Davi. Deus estabeleceu alianças com várias pessoas e era a maneira de como Deus então trata e se relaciona com o ser humano, com o homem. Eram declarações, né, sobre a sua vontade, o compromisso de Deus, as promessas, as condições através das quais ele se relaciona com o homem. Paulo está dizendo aqui que agora ele é servidor de uma nova aliança, ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E um pouco antes ele já tinha dito que as cartas foram escritas, né, pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas do coração. Era uma referência àquilo que Jeremias já tinha falado lá no passado, Jeremias capítulo 31. Né? Virão dias em que trarei uma nova aliança e escreverei as minhas leis nos vossos corações. Uma nova aliança, no tempo em que ainda vigorava a antiga aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa é a primeira comparação que Paulo fala. Puxa vida, mas a antiga aliança matava, de que forma ela matava? A gente já vai ver. Mas ele está concentrando no fato de que, não da letra, pois a letra mata. Essa era uma referência à antiga lei e da maneira como ela foi entregue ao povo de Israel. Jesus então inaugurou essa nova aliança, aliança firmada no meu sangue, uma nova aliança, onde todos poderiam participar. Ela era algo totalmente desconhecido,
Não existia esse conceito. Deus estava trazendo então uma nova maneira onde Ele estaria se relacionando com o ser humano. É a maneira através da qual Deus estabeleceu como o homem pode se relacionar, e isso se dá através da pessoa de Jesus e da sua obra. Então, quando Paulo fala não da letra, ele está se referindo a uma porção da Escritura, ao seu alcance, às suas promessas, às suas funções, aos seus rituais. E ele está dizendo que a letra mata. Mas várias vezes está escrito que a lei traz vida, que o povo de Israel viveria dessa maneira. Por quê? Por que Paulo está dizendo e fazendo essa comparação? A letra mata. Por quê? Isso demandaria bastante observação de outros textos, mas ele disse assim, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se tornou para a morte. Paulo fala em Gálatas, né? É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Paulo vai mostrar que a lei não tinha a capacidade, o poder de conceder vida. Por isso, Paulo muitas vezes falar que a letra mata, a lei mata, não porque ela fosse ruim, mas porque ela foi compreendida de que se eu pudesse obedecê-la, de alguma maneira eu seria salvo, Deus traria perdão aos meus pecados e eu teria vida eterna. Como se alguém pudesse obedecer cada um dos seus conceitos e mandamentos. Paulo vai falar em Tiago. Isso é terrível que Paulo fala em Tiago. Tiago 2:9. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. A legislação, ela foi dada e ela traz culpa. Paulo já vai falar sobre isso. Agora olha o versículo 10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então a lei matava, porque ela condena, porque é impossível obedecê-la o tempo todo, a vida toda. Por isso Paulo está declarando a letra mata, porque é impossível. Paulo vai ensinar, falando aos romanos, né? Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Paulo vai mostrar que existe algo na nossa natureza que nos impede a vivenciar a lei de Deus em sua plenitude. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo vai dizer que essa impossibilidade. A lei, então, ela me diz o que eu tenho que fazer, mas ela não me dá o poder para fazer o que eu tenho que fazer. Ela vai apresentar o padrão do caráter santo e perfeito de Deus. E a lei é boa, espiritual, maravilhosa. E ao mesmo tempo ela vai mostrar a minha incapacidade de me adequar e me ajustar às santas exigências da lei. E por isso a lei ela foi dada para isto. E essa então é a declaração. E a grande diferença, quando pelo Espírito de Deus, Ele inscreve as leis dele em nosso coração,
Por isso ele declara no versículo 6, né, a nova aliança, ela é baseada na ação do Espírito, porque o Espírito vivifica. É a capacitação e o poder que Deus dá para viver de acordo com essa nova aliança. A lei apenas mostrava, era a legislação que mostrava as minhas impossibilidades. Versículo 7. Deixa eu me ajeitar aqui, gente, só um pouquinho. O ministério que nos trouxe a morte foi gravado em letras, em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do esplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Muito bom! Eu não faço a mínima ideia do que você acabou de ler. Lógico. A partir desse texto, Paulo vai usar como referência um evento muito especial na vida do povo de Israel. Ele está lá em Êxodo 33, 34 e 35. Não, a gente não vai ler tudo, é só uns trechos. O que aconteceu? O povo tinha saído de Israel, estava ali perto do Monte Sinai, e Deus disse para que o povo parasse ali, e Moisés devia subir ao Monte Sinai e ele ia conversar. E lá ele ficou conversando com Deus durante 40 dias. E Deus então escreveu as suas leis em pedras. E entregou para... Só que nesse meio de tempo, o povão começou a pressionar o seu Arão. Acho que ele não vai voltar, está demorando muito. Eles juntaram muito ouro, fizeram um bezerro de ouro e começaram a fazer orgias. E Deus disse: desça lá, que o povo desandou. Quando Moisés desce, ele fica muito injuriado, ele quebra aquelas tábuas, ele quebra o bezerro, faz o povo beber, ele faz um suco lá, devia ter sido um suco amargo, e fez o povo beber. E ele então sobe, ele tem que subir. Vamos ver lá o que acontece. Êxodo 34. As novas tábuas da lei. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, e nela escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai. Imagina aqui que ele já tinha mais de 80 anos, tá, gente? Não era uma subidinha, não era uma subidinha fácil, não, né? Versículos 28 e 29. Então ali tem todo o relato, né, do que Deus fala para Moisés. Versículos 28 e 29. Ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Então, Paulo está se referindo a esse momento. Aquele momento que ele fica, aqueles 40 dias, ele não percebeu. Quando Deus entrega as tábuas da aliança, ele não percebe que o rosto dele estava brilhando. E é esses fatos que Paulo então vai tratar do versículo 7 até o versículo 18, é o que nós temos que ter em mente para que compreendamos aquilo que Paulo está falando. E se o ministério da morte, gravados em letras de pedra, ele está falando exatamente dessa lei que foi entregue. E essa lei que Paulo descobriu, e o povo de Israel falava que era impossível você viver por ela, trazia culpa e condenação. Por isso Paulo se refere, né, ministério da morte. Se esse ministério, e observe que
o que Paulo fala? Se esse ministério da morte, que foi gravado em letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória. Havia uma glória, por quê? Porque nessa antiga aliança era manifesta a pessoa de Deus, a sua santidade e a sua vontade. E como o homem deveria se relacionar com Deus, quem é esse Deus? Ela revelava o pecado, e a incapacidade, e o seu alto padrão, e ele não inocenta. Ela não justifica o pecador, não concede o Espírito Santo, não deixa nenhuma herança, e nem traz liberdade. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei então manifestava e nos dá pleno conhecimento do pecado. Há um texto que Paulo nos deixa, Romanos 8, versículos 3 e 4. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então há essa glória na antiga aliança. A palavra glória significa literalmente peso. Também significa algo importante, ou ter uma opinião adequada sobre. No Novo Testamento também traz a ideia de brilho, resplendor, louvor. Por isso que a gente fala, né? Puxa vida, né? Cuidado com a glória do mundo, ou seja, cuidado com a opinião, com a fama, com a projeção que você ganha que vem do mundo. Essa glória, essa manifestação, essa opinião, essa coisa importante. Então, Paulo não diz que não tinha, que faltava glória à antiga aliança, mas afirma, não, ela tinha uma glória, ela era importante, né? Ela trazia algo importante, mas algo que estava faltando. Ela não era completa em si mesma, ela era passageira, temporária, e agora é substituída por uma nova aliança que tem a sua própria glória. No lugar da morte e de condenação, ela traz vida e justiça. Então vejam só, aqui no versículo 7 ao 11, Paulo vai usar esse artifício. Se o ministério da morte, que foi gravado em pedras, né, tinha a sua glória, né, ainda que desvanecente, olha o versículo 8, não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Então Paulo parte daquilo que era antigo. Olha, se a antiga aliança tinha essa grandeza, essa importância, o ministério do Espírito tem uma glória ainda maior. A antiga aliança apontava para a condenação. Maldito quem não persiste em praticar todas as coisas escritas nela. Porque é impossível alguém obedecer todos os princípios que nela estão contidos. Não conseguimos. Por isso Paulo fala, voltando um pouquinho antes, né? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então essa é a primeira comparação. Versículo 10. Versículo 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, novamente a comparação. Quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Se paramos para olhar, Paulo está sintetizando aquilo que o livro de Romanos descreve com detalhamento, e nós não temos tempo para isso, né? Mas justificados estamos, pois, pela fé e temos paz com Deus. O ministério do Espírito agora traz a justificação dos nossos pecados. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, a lei apenas condena.
mas ela não mostra e não capacita, não traz o perdão, a purificação dos pecados, e a limitação de que se tentar viver por aquilo e alcançar a vida eterna, e descobrimos já na segunda-feira, não deu, já fiz o que não devia fazer, quebrei a lei de Deus. Versículo 10, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. Novamente, o que acontecia? O rosto de Moisés brilhava. Eu pensei, puxa vida, parece um vagalume de Deus, né? Imagina o teu rosto brilhando assim, né? Mas, então ele colocou um véu, para que o povo pudesse olhar para ele, né? Aquela coisa estranha lá brilhando, né? Só que com o tempo, aquele brilho também desvanecia, ia desaparecendo, e o pessoal não percebia. O que Paulo está dizendo? Que a antiga aliança, ela teve a sua glória, a sua importância. Mas agora estava vindo uma nova aliança superior, e é isso que o livro de Hebreus vai destacar, uma aliança superior. A antiga foi uma sombra, a antiga aliança nos conduz a Cristo. Agora uma aliança mais excelente, mais maravilhosa, em sua promessa, em sua abrangência, em sua herança, em seu poder. Alguns textos somente. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Né? Então aqueles sacrifícios tinham que ser repetidos e repetidos, né? E toda vez que você fizesse uma bobagem, você tinha que trazer um sacrifício. Ela não aperfeiçoava, ela não libertava. Por isso Paulo estava exatamente fazendo essa comparação no 10:14, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, por um único sacrifício. Então ele mostra a superioridade, a sobreexcelente, maravilhosa graça de Deus. No 9:15 ele diz assim: por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança, a antiga aliança. 9:26, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então o que Paulo está mostrando, né? Pois o que outrora, né, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. O que Paulo vai nos mostrar, irmãos, é a gloriosa vida cristã, vivida sob a insuperável glória da nova aliança. Paulo vai mostrar para a gente o que é viver nessa nova aliança. E olha o que ele diz aqui: pois o que outrora foi gloriosa, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável, sobreexcelente. A nova aliança é algo, tem uma glória, um resplendor, uma importância, um peso sobreexcelente, que quando se comparado com a antiga aliança, tudo aquilo que Deus determinou, ela é insuperável. Por isso, a lei nos dirige a Cristo. Fomos justificados pela fé. Paulo fala que o fim da lei é Cristo, porque ela não podia remover o pecado, mas em Cristo temos o perdão dos pecados. Ela não tem o poder de perdoar, santificar e glorificar, mas em Cristo isso é possível. Ele explica melhor
né? Romanos 6, Romanos 5, 6, 7, 8. Que textos onde Paulo então destrincha essas realidades dessa grandiosidade dessa lei, a nova aliança insuperável. Por isso Paulo então, fazendo essas comparações, versículo 11, e se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória que permanece. Essa é outra diferença. Percebem quantas diferenças que Paulo já estabeleceu, né? Ela foi colocada nos corações, ela foi feita pelo Espírito do Deus vivo, né? Ela traz vida, ela tem uma glória muito maior, ela é permanente, ela não traz condenação, ela não traz morte, ela traz justificação e não condenação. Paulo estabeleceu essas comparações entre essas duas alianças. Versículo 12, portanto, então ele vai chegar a algumas conclusões para a nossa vida. À luz desses fatos, visto que temos esperança, mostramos muita confiança. Na verdade, a melhor palavra aqui seria ousadia. Falar com ousadia, com segurança. Portanto, à luz desses fatos, dessa glória insuperável da nova aliança, de todas as promessas, certezas e garantias de que temos em Cristo Jesus, à luz do que Ele fez, da sua graça, do perdão dos nossos pecados, da promessa da vida eterna, à luz desses fatos que a nova aliança me dá, eu quero falar com ousadia. Eu tenho muita confiança nessa certeza pelo fato daquilo que a nova aliança me dá. Fomos capacitados por Deus para falar dela e eu quero dizer algumas coisas. E Ele vai aplicar então e mostrar a gloriosa vida cristã vivida sobre a insuperável, sobreexcelente, majestosa glória da nova aliança firmada e estabelecida por Deus em Cristo Jesus à luz do que Ele fez. O que nós temos? É mais ou menos... A Edith vai gostar do exemplo. Imagina que você comia aqueles chocolates assim que era pura gordura, sabe? Aquela gordura hidrogenada. Não tem uns chocolates que são assim? A gente conhece todos. Você já comeu um chocolate assim? Aí um dia, Natal, né? Só dá no Natal, né? Alguém muito amoroso traz para você e dá presente para você um chocolate belga, considerado um dos melhores chocolates do mundo. Né, Alessandra? Já comeu um chocolate belga? Ou então alguém dá aquele chocolate, o Lindt, já viram? Alguém já comeu chocolate Lindt? Você só come uma vez na vida, né? Porque depois você passa 15 meses pagando, né? 100 gramas daquele chocolate, né? 3 de maio tem aniversário, tá, gente? Só lembrando. E se for chocolate branco, melhor ainda. Só lembrando, né? Aí você come aquele chocolate, aí o que você pensa? Nunca tinha comido chocolate. Porque você estabelece uma comparação. É mais ou menos isso, é meio furreca essa ilustração, né? Mas é mesmo isso que Paulo está dizendo, que a vida, as promessas e a glória que existe na nova aliança é algo tão grande, que você vai, puxa vida, o que eu estava fazendo? O que Deus está nos dando? E Paulo então vai falar agora e vai aplicar isso, vamos lá. Não somos como Moisés. Você já pensou isso? Paulo falando para aqueles judeus, quem era Moisés para eles? O cara, o profeta. Mas não é que ele está denegrindo, não é que ele... É que Moisés estava sendo usado... tudo que ele escreveu de maneira totalmente inadequada e imprópria. Haviam ensinadores que estavam introduzindo aquilo que Moisés ensinou, mas sem entender o que Moisés ensinou. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Então daí você sabe do que está falando. Foi daquele momento onde Moisés ia se encontrar com Deus
E aquele contato, e o texto vai falar que nunca mais houve alguém onde Deus conversou face a face, cara a cara com alguém. E aquele encontro com Deus era algo tão extraordinário que o rosto dele brilhava. E ele colocava um véu, mas o brilho desvanecia e, né, já está perdendo a bênção, né? A unção já não está tão boa. Então, ele fala, nós não somos como Moisés. Que colocava um véu sobre a face. Isso já vai fazer sentido. Versículo 14. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é liga à antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido ou foi abolido. Paulo vai fazer duas comparações com relação a essas coisas de Moisés. O coração, ele está dizendo, o coração dos israelitas se endureceu. E ele está dizendo que ainda hoje, naqueles dias quando eles liam, o véu permanecia, eles não conseguiam compreender os propósitos e os efeitos das promessas da antiga aliança, que possuía uma glória transitória e que agora fora substituída por uma nova aliança, um novo acordo que Deus fez em Cristo Jesus para se relacionar, que ela era insuficiente para salvar, era apenas um estágio de algo superior. Hebreus fala, o inferior é abençoado pelo superior. Jesus se tornou fiador de uma superior aliança. O ministério de Jesus é tanto mais excelente de uma superior aliança, de superiores promessas. O antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer, mas ele é o mediador, Jesus, da nova aliança. A promessa da vida eterna se manifestou de uma vez por todas. Não era mais necessário oferecer sacrifícios atrás de sacrifícios que nunca podiam remover os pecados. Jesus se ofereceu uma única vez, uma única oferta, aperfeiçoando. E os corações agora estavam inscritas sobre a mente e no coração pelo Espírito. Mas eles não entendiam. Jesus falou sobre isso. Lá em Lucas 24 ele disse assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E importava se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas. E Jesus termina assim lá em João 5, 45 e 46. De fato, se cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Então, eles não entendiam. Então, o que Paulo está dizendo, eles tinham um véu sobre a mente e sobre o coração deles. E eles não entendiam que em Cristo, aquela aliança foi abolida e foi removida. Há um novo concerto que Deus está fazendo com o homem, de como ele se relaciona e trata com o homem, e ele se chama de a nova aliança. Versículo 15, de fato, ele vai repetir mais ou menos, mas dando uma ênfase diferente. Mas de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu lhe cobre os corações. Mas quando, versículo 16, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Estão percebendo? Quando alguém se converte, ele passa a compreender. É mediante essa conversão que a pessoa compreende os efeitos, né, e as limitações, a glória que a antiga aliança tinha e que era impossível querer de alguma maneira, por causa do meu desempenho, por causa da minha obediência, da minha tentativa de fazer o melhor. Bem, Deus vai me aceitar. Eu estou tentando obedecer. Eu obedeço aos meus pais, eu honro a minha esposa, eu sou fiel no meu trabalho, eu quero cumprir as leis de Deus. Estou tentando fazer. Era isso que eles tentavam fazer no passado. Eu quero acertar, eu quero fazer o melhor de mim. E Deus, de alguma maneira, vai me aceitar. Porque Ele vai ver até a minha iniciativa, esse desejo de fazer o melhor. Poxa vida, Deus vai quebrar o meu galho. Uma vez eu li uma historinha que dizia assim, duas pessoas conversando, né, sobre a eternidade, como é que seria.
Ele falava assim, cara, o meu receio, eu estou ali na fila para conversar com Deus, e na minha frente estiver a Madre Teresa de Calcutá, e Deus falar assim para ela, você podia ter se esforçado um pouquinho mais. Já pensou? Se depender do nosso desempenho, do nosso esforço, qual é a certeza que você tem? De que Deus vai quebrar o teu galho. Porque de alguma maneira você tentou fazer o melhor, não tentou? A gente tenta, não tenta? Se dedica. Quero fazer as melhores coisas para Deus. A lei fazia isso. Mas somente quando alguém se converte, ele percebe que isso é inútil para a salvação. Não é que é errado, não é que é feio, é que é utilizado para uma finalidade imprópria. Quem estabeleceu e quem estabelece, e por isso ele é Deus, é o próprio Deus. A maneira e as formas através da qual ele se relaciona com o ser humano. Por isso, quem encontrou a vida em Jesus Cristo, não tenta mais orgulhosa e desesperadamente encontrar, através do seu desempenho, a razão para Deus perdoá-lo e aceitá-lo no céu. Deus nos livra até dessas coisas. A nova aliança, toda pessoa que confessa Jesus Cristo como Salvador, encontra perdão, salvação, reconciliação e vida eterna. Versículo 17, nosso tempo está voando, né? A nossa antiga aliança diz que o tempo passa. Versículo 17, ora o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Vocês percebem a ênfase que Paulo está dando à ação do Espírito Santo, como mediador e agente sobre nossas vidas, a ação e o ministério do Espírito Santo, ministério de vida, de convencimento, de transformação. E aí a liberdade. E que liberdade Paulo está falando? Olha, nós temos que entender que a liberdade da qual Paulo está falando está dentro desse contexto. E da nova aliança, a liberdade da escravidão, não temos tempo para ler, da escravidão da lei, da escravidão de Satanás, da escravidão do medo, porque não recebesse espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebesse o espírito de adoção. Somos adotados na família de Deus, do pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, e da morte, porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É dessa liberdade que Paulo está falando assim, dessa abrangência. Foi para a liberdade. Paulo vai descrever isso. Acabei de lembrar, Joel, você não pode ter essas memórias. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E Paulo vai discorrer ali exatamente sobre determinadas leis e comportamentos que ainda líderes estavam tentando impor. Circuncisão, guarda do sábado, qual era a outra lei que eles gostavam muito? Basicamente eram essas duas, né? A da circuncisão e a da guarda do sábado, e outras leis rituais que eles queriam impor. Vocês estão livres dessas coisas. Foi para a liberdade onde está o Espírito, onde o Espírito já está agindo. Paulo está evidenciando a divindade do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo e a ação dele na nova aliança, onde ele está agindo a liberdade. Versículo 18, e todos nós, na antiga aliança, quem que entrava em contato face a face com Deus? O sacerdote, mas no caso que Paulo está se referindo, lá na entrega da lei, quem que era? Um cara só. Só ele entrava. Diz que ele armava a tenda lá, e lá ele ia conversar com Deus. José ficava do lado de fora, e ele conversando com Deus. Ele tirava o véu, e face a face, diz que era um momento, e o povo de Israel ficava olhando e adorando aquele momento, porque ali Deus estava falando, e Moisés então lhes comunicava tudo que Deus havia dito. Fala você, Moisés. Agora aqui na nova aliança,
Todos nós. Mas todos nós quem? Paulo vai mostrar. E todos nós que com a face descoberta. Quem são essas pessoas que têm a face descoberta? O texto nos mostra. Quem são essas pessoas? Oi? Aham. Aonde está isso no texto? Versículo 16. Mas alguém que se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, todos nós que temos a face, ele está se referindo a quem? Aos cristãos, aquele que foi convertido. Eu apanhei muito nesse texto, me deixou muito inquieto. Se você ler 10 versões, você vai ver 10 traduções. Não é verdade. Você vai ver 5 versões de um jeito e 5 versões de outro. Mas vamos lá. Porque essa palavra, contemplamos, ela só ocorre nesse versículo uma única vez. E ela significa, a tradução literal dela é um verbo reflexivo. Aula de português agora, né? 11h30 da manhã, você já devia ter parado de falar, e você vai me falar de regra de português. Meu estômago está vazio, isso significa que meu cérebro não está pensando mais. O que é um verbo reflexivo? É quando você é o agente de uma ação sobre você mesmo. Por exemplo, eu me lavo. Lógico, você já está bem grandinho, né? A menos quando é pequeno, o Natan é lavado. O Natan é passivo, né? Então ele é lavado. Mas quando eu digo eu me lavo, é uma ação reflexiva sobre mim mesmo. Isso ficou meio redundante, né? Mas tudo bem. A palavra aqui está dizendo exatamente isso, é de que é como olhar-se no espelho. Por isso algumas versões está escrito ver e refletir como um espelho. Não tem isso, essa expressão em algumas versões de vocês? Na sua tem, seu Orson? Como é que está aí? Mas todos nós com carga descoberta, refletindo como Um espelho. a glória do Senhor. Uhum. Em outra está contemplando e outras vendo. Algumas versões reúnem, como a do pastor Rosa lendo, as duas versões. Né? Na NVI está contemplamos a glória do Senhor. Esse é o ministério do Espírito Santo. Algo novo, nunca conhecido, mas agora em Cristo Jesus, pela fé, uma sobreexcelente glória. Com a face descoberta, contemplamos ou refletimos, sem o véu, como em um espelho, e literalmente esse verbo tem essa ideia, como num espelho, a glória do Senhor. Quando você olha no espelho, o que você vê? O Mateus falou que vê um cara bonito. Logicamente ele não tem espelho, né? Está quebrado o espelho. O que você vê no espelho? Você vê um reflexo. Boa, Levino. Você vê um reflexo, a sua própria imagem. Mas o texto vai dizer, contemplando no espelho o quê? Contempla no espelho o quê? A glória do Senhor. Mas você está olhando para quem? Quem você está vendo? Você contempla a glória do Senhor na sua vida. E o que você vê ali? Se você entendeu a nova aliança, alguém que foi amado, perdoado, aceito como filho, reconciliado com Deus, que está em paz com Deus e por aí vai. Você percebe o que você está contemplando? A glória do Senhor na sua vida. Deus fez algo extraordinário dentro de você. Ele escreveu, não com tinta, mas com o Espírito Santo, a sua lei
no teu coração. É um ministério de vida, vivificante, transformador. E você está contemplando essa obra. Não, Deus não fez isso. Não pode ser. Olha o que Deus está fazendo. É algo que tem que nos fazer maravilhar ao contemplar a glória do Senhor na nossa vida. Como é que pode? Mas Ele está fazendo. E observe o que o texto diz. E estamos assim com a face descoberta, contemplando a glória do Senhor como através de um espelho. O que diz o texto? Estamos sendo transformados. Novamente aqui, agora o verbo é passivo. Estamos sendo transformados. Não é você que está se transformando. Estamos sendo transformados. E aqui o verbo é um verbo muito interessante. Você já conhece. É o verbo metamorfo. Que vem a palavra metamorfose. E se você bem lembra das suas aulas de ciência sobre metamorfose, o que era? É um ser se transformar em algo totalmente diferente. Notadamente, a gente conhece 2 exemplos, né? Quais são? A da lagarta, né? Você olha aquele bicho ali, e alguns são muito venenosos. Um dia nós estávamos em Atibaia, a Damares estava mexendo no mato lá e colocou a mão numa alomia. É uma lagarta muito venenosa. Rapidamente assim, ficaram 3 meses as marcas e com dor na mão. É só um detalhe, né, Luiz? O Luiz conhece, né, os cursos que ele faz. É um bicho horrível. E quanto mais colorido, mais perigoso. Fique longe. E se transforma no quê? Numa braboleta. Né? E aquela coisa bonita assim. O outro conhecido é o do sapo, né? Ele nasce como um girino, né? Tá lá num lago lá. Num campo de futebol que nós tínhamos lá em casa onde nós morávamos, nós chamávamos do beira-sapo, porque tinha um lago do lado, né, e enchia de girino, a gente chamava de beira-sapo. Mas logo depois, aquele girino se transforma em quê? Né, para a alegria das irmãs aqui que gostam, né, se transforma num sapo. Né? Aí a menina quer dar um beijo para ver se transforma num príncipe. Né? Depois se casa com ele e descobre que ele realmente é um sapo. Né, Zezinho? Se transforma em algo totalmente diferente. O que Deus está dizendo, que ao contemplarmos a glória de Deus nas nossas vidas, o Espírito de Deus está nos transformando em algo totalmente novo e extraordinário. É Ele que faz. Lembra-se do exemplo que eu dei do carrinheiro? Ele pega, né, agora ele tem uma Kombi velha, mas ele continua puxando o carrinho do mesmo jeito. Não é assim. O que aquela Kombi tem que ele não precisa mais puxar o carrinho? Ela tem um motor que vai fazer com que aquela Kombi velha, né, carregue muito mais peso, seja muito mais rápido e ele se canse menos. Essa é a grandeza e a glória da vida cristã. Que é o Espírito de Deus que está pegando a sua vida, essa vida que parece uma lagarta feia, né? Mas Ele está dizendo aqui, que somos transformados de glória em glória. Nós temos expressões semelhantes, né? De grão em grão, a galinha enche o papo, né? Passo a passo, a coisa vai sendo feita. Não temos essas expressões, pouco a pouco. Aqui Paulo está dizendo de glória em glória, progressivamente. O Espírito de Deus está agindo em nossa vida e nos transformando naquilo que a glória do Senhor tem feito em nossa vida. Pessoas amáveis, pessoas cheias de perdão, pessoas reconciliadas, pessoas bondosas. O Espírito de Deus está transformando. Agora não é o seu desempenho, não é a sua dedicação, é Deus agindo em sua vida poderosamente e maravilhosamente transformando e pegando esse caco, essa coisa ruim, essa coisa
desorganizada, essa coisa egoísta, e podemos acrescentar um monte de coisa que não convém falar aqui, e Deus vai transformar, poderosa, porque é uma glória insuperável. A exposição de viver diante de Deus. Lembra-se quando Moisés entrava, vendo Deus face a face, ficar exposto à sua glória, nós começaremos a refletir os aspectos da glória de Deus, pensar nas coisas de Deus, nos padrões de Deus, sentir as emoções que Deus sente e espelhar esses vilumes da glória. A nossa vida interior começa a ser transformada e vamos... essa glória insuperável, em toda a sua plenitude em nossa vida. John Piper, e aqui eu vou terminar porque o nosso tempo já foi, ele disse assim: ser transformado à semelhança de Jesus acontece ao ver a beleza, o valor, a excelência de Deus e de seu Filho e suas palavras e caminhos. Contemplar é tornar-se. Essa é a única maneira cristã de mudar o comportamento para que honre a Deus. Mudamos porque vimos uma beleza, um valor, uma excelência superiores. Se você olhar para a face de Cristo e depois olhar para as outras coisas do mundo e não for movido pela beleza superior, seu valor e excelência e de atração por Jesus Cristo, você ainda é duro, é cego e fútil no seu pensamento. Você precisa clamar: abra meus olhos para ver as coisas maravilhosas da tua palavra, Salmo 119, 18, e a sua vida o mostrará. Onde está o seu tesouro, o seu deleite, o seu desejo, a sua beleza, aí estará o seu coração, e suas noites e a sua vida serão diferentes. Nós somos transformados ao ver a glória de Deus em sua palavra e revelada na pessoa de Jesus Cristo. Se Deus não é mais glorioso para você e mais atraente para você do que o brilho e a glória do mundo, você ainda não o viu. Por isso, é importante, toda verdadeira mudança de vida que honra a Deus tem valor espiritual e tem a ver com a glória de Deus. Não de fazer listas religiosas, comportamentos e tentar mudá-los, porque é Deus. Somos transformados. E como é que ele termina? Pelo Espírito. É a obra do Espírito que faz isso em nossa vida. Na medida que contemplamos a glória de Deus, vemos ali refletido o que ele fez por nós na cruz do Calvário, naquilo que somos e temos recebido plenamente em Cristo Jesus. Nisto Ele quer nos transformar. Pai, obrigado pela insuperável glória de Deus e que encontramos em Cristo Jesus, a glória do Senhor. Ó Pai, queremos dispor o nosso coração para sermos transformados naquilo para o qual fomos ganhos, pela habitação do Espírito que escreveu em nossos corações a sua lei e a sua graça. E por isso agora temos o poder e a capacidade de honrar e viver para a tua glória. Amém. Bom